Oi, gurias! Agora se encaminhando mais para o final do projeto. O tema dessa semana vão ser os cargos de primeira e segunda princesa e os 5 cargos das mensageiras. Então, a nossa ideia foi juntar esses dois tipos de cargo, que na verdade são 7 cargos, né? Porque eles se relacionam muito entre si, principalmente na iniciação, que é quando eles têm maior destaque. Mas, de modo geral, os postos de mensageiras ficam no semicírculo. O da primeira princesa é à direita da Honorável Rainha e da segunda princesa é à esquerda da Honorável Rainha. Depois dos postos e deveres dos oficiais, as princesas têm o dever de fazer os sinais de cada época. Elas exemplificam os sinais e repetem com as meninas das suas respectivas épocas, as princesas e a Honorável Rainha. As mensageiras, junto com as princesas, têm o dever de contar a história de Jó durante a iniciação. Então, durante essa cerimônia, a primeira mensageira vai começar a contar a história de Jó, a segunda mensageira vai continuar a história de Jó, a terceira mensageira vai relatar as tentações de Jó, a quarta vai relatar o triunfo de Jó e a quinta vai completar a história de Jó. Tanto os cargos de princesa quanto os cargos de mensageiras são cargos que eles têm uma participação importante na cerimônia da iniciação, porém nas outras cerimônias eles não têm tanto destaque. Então são cargos facilmente substituíveis, tipo, que elas podem facilmente substituir outros cargos quando outros cargos faltam. Por exemplo, capelã, por exemplo, musicista, que são cargos que é impossível de fazer uma cerimônia sem eles. Então, se vocês estiverem nesses cargos, vocês se preparem para substituir bastante. E nisso vocês podem aprender muito, porque quanto mais cargos vocês passarem, mais talvez vocês aprendam muito do Betel. Mas as princesas, especialmente, elas, por serem da linha, e mais especificamente da tríade, para elas usarem a capa e a coroa, elas, querendo ou não, acabam sendo um exemplo para as outras meninas. E ser exemplo dentro do Betel é uma coisa muito importante. Porque se elas veem vocês, princesas, como um exemplo, vocês não podem fazer de qualquer jeito as coisas. Vocês têm que tomar a iniciativa, vocês têm que liderar, por exemplo, nos comitês. Se a Honorável Rainha for cobrar as coisas do comitê, vocês já devem ter tudo pronto, mas o ideal é que ela não precise nem cobrar. Porque vocês vão ter ideias junto com o restante do comitê e já vão repassar para a Honorável Rainha antes que ela precise cobrar. Vocês têm que estar nas filantropias, vocês têm que estar nos eventos, vocês têm que estar nas atividades, assim, qualquer atividade do Betel, vocês têm que participar, vocês têm que liderar, juntamente com a Honorável Rainha, é claro, porque, como eu falei, vocês são exemplo para as outras filhas de Jó. Na primeira cerimônia ritualística, vocês já têm que ter os cargos decorados, tá bom? Isso pode ser meio óbvio, mas especialmente as princesas. Todos os cargos deveriam, mas a gente sabe que isso acaba não acontecendo. Mas princesas e honorável não tem desculpa, na primeira cerimônia tem que ter decorado, porque a tia não vai passar com o ritual lá pra vocês lerem os cargos, tá bom? No máximo dos máximos, se der uma travadinha, a honorável pode dar uma ajudinha, assim, pode dar uma palhinha do que vai continuar se vocês derem uma travada, mas nada além disso. E não contem com isso também, vocês têm que contar com vocês mesmos, tem que ter decoradinho, certinho, bonitinho antes da cerimônia, tá bom? Então, como esses cargos têm o papel principal durante a cerimônia de iniciação, eu vou explicar para vocês um pouquinho da cerimônia de iniciação, mesmo as coisas que fogem um pouco da alçada dos dois cargos, tá? Primeira coisa, ninguém pode entrar e sair do templo durante a cerimônia de iniciação, exceto as pessoas designadas para isso. Por exemplo, as candidatas vão ter que entrar e sair em algum momento, a guia dirigente vão buscar elas em algum momento, vão ter que sair, a comissão preparatória vai estar do lado de fora, vai ter que entrar, a zeladora, quando for demonstrar o sinal de saudação, vai ter que fazer isso também. Então, mas exceto essas pessoas, ninguém pode entrar e sair do templo, tá bom? Durante essa cerimônia também as luzes são diminuídas. E eu comentei antes da comissão preparatória, talvez alguns não lembrem direito o que é. A comissão preparatória, se vocês lembrarem da iniciação de vocês, tinha 2 membros do Conselho Guardião com as peregrinas do lado de fora. Desde o início da cerimônia, elas ficam do lado de fora com as meninas. E quem são essas pessoas? Por que elas estão lá? Tem que ser 2 membros do Conselho Guardião, pelo menos uma mulher. Pode ser uma ou 2, mas pelo menos uma. E de preferência, o outro tem que ser o promotor da sociabilidade do Betel.
De preferência, não necessariamente, às vezes não tem, mas de preferência é esse aí. O que elas fazem? Elas devem instruir as candidatas a dizerem sim às perguntas. Lembram que lá no início elas vão fazer, a guia vai fazer várias perguntas para elas e elas têm que responder que sim. Elas vão organizar elas por altura, porque a ordem de entrada é da mais baixa para mais alta, então elas organizam isso também. Elas mostram como faz a atitude de prece, né? Atitude de prece. Elas ensinam como virar em ângulo reto, 90 graus, mais conhecida por nós como esquininha. Elas instruem elas a acenarem com a cabeça quando forem mencionado o nome delas. E a forma apropriada de apresentar os pais, caso a honorável rainha solicite. E eles também demonstram a posição correta de ajoelhamento, tá? Faltou esse detalhezinho. Então a honorável rainha vai falar, cerimônia de iniciação. E aí vai começar. A secretária, que vai estar na mesa dela, vai retornar para o seu posto. E a guarda externa, que vai estar dentro do templo, vai sair, vai ficar do lado de fora da porta de antessala. Aí a honorável rainha vai, depois que elas voltarem para os postos, vai falar. Guarda interna, há candidatas aguardando? Essa parte, se eu não me engano, a Ana já explicou um pouco no vídeo de guardas, então vou falar um pouco mais por cima. Mas basicamente, ela pergunta se tem candidatas aguardando, e depois ela pergunta para a guarda externa informa. E aí, quando a guarda externa informar quantas candidatas tem, a guarda interna vai repassar para a honorável rainha. E a honorável rainha vai pedir para a guia dirigente se retirarem do templo para buscarem as candidatas. Então, elas vão se retirar. Então, é o único momento em que alguém, sem ser as guardas, abrem a porta e a guia vai na frente, ela vai abrir a porta sem bater, tá? Ela passa, abre a porta e não bate na porta. Então, a honorável rainha solicita que a comissão preparatória seja admitida. Então, a comissão preparatória vai entrar, a guia dirigente vai ficar do lado de fora com as peregrinas, com as candidatas. E depois, quando elas estiverem prontas, a guia, então, bate na porta e aí elas entram com as candidatas na cerimônia. Aí elas vão entrar, seguindo a guia, e vão se posicionar numa linha reta entre mais ou menos os cargos de guia dirigente e o de quinta mensageira, mas é o ocidente da quinta mensageira. Elas vão se posicionar ali, e aí a guia vai ler um textinho para elas e vai fazer as perguntas. Elas vão responder as perguntas e depois ela vai apresentar as candidatas também, a honorável rainha. Depois que ela apresentar as candidatas, a honorável rainha vai continuar, vai ler um textinho e aí vai ter o juramento. A capelã vai pro altar e elas realizam o juramento. A guia vai com as peregrinas até o ocidente do altar, elas se posicionam ali para fazer o juramento. Então elas serão encaminhadas para a primeira época. Sob a liderança da segunda princesa, a primeira e a segunda mensageira vão começar a contar a história de Jó, como eu comentei antes, né? Então, o número místico da época é 7, e ele representa o número de filhos de Jó e a quantidade de seus rebanhos. O emblema é a pomba branca. A primeira filha de Jó representa a Jemima, que significa a pomba, que ela é representada pela segunda princesa. E o sinal da primeira época, ele é feito com os dedos unidos sobre a boca. E a resposta é paciência. A segunda época é liderada pela primeira princesa, juntamente com a terceira e a quarta mensageira. Então, a segunda época, o número místico é 3, ele representa as 3 filhas de Jó e os 3 amigos do distante Oriente. O emblema é a urna de incenso. A filha que representa é a Késia. Késia significa acácia, que é usada no incenso. E o sinal de segunda época é a atitude de prece. E a resposta é fé. E a urna de incenso simboliza a oração. A terceira época é liderada pela honorável rainha. E a quinta mensageira termina de contar a história de Jó. O número dessa época é 5, que simboliza 5 mensageiras. E os 5 mensageiros que relatam os desastres da vida de Jó. O emblema da época é a cornucópia da fartura, que representa o triunfo das tentações e a recompensa pela sua piedade e fé. E a filha de Jó é a Keren, ou Karen Rapuk, que significa fartura.
O sinal da terceira época feito colocando a mão no coração e a resposta é recompensa. Depois de serem contadas as épocas e a história de Jó, a primeira zeladora vai exemplificar o sinal da saudação, enquanto a primeira princesa explica ele. Isso a Ana já comentou no vídeo anterior também. Depois que ela fizer isso, a primeira princesa vai representar um examinador e a segunda princesa a examinada. Porque se a qualificação de um membro for questionada para assistir uma cerimônia de Betel, elas podem aplicar um exame. E aí a primeira princesa faz as perguntas e a segunda princesa responde com as lições das épocas, tá? As lições e os sinais das épocas. Nesse momento, mais uma vez, serão expostas as lições de proficiência e a segunda princesa tem que ter tudo decorado. Mas assim, ó, tudo decorado, como se já tivesse feito as lições de novo, tá bom? Porque também não tem como ler nesse momento. Depois disso, a Honorável Rainha vai explicar outra lição de proficiência, que é o toque da ordem, enquanto a guia vai passar o toque para as peregrinas. Depois disso, vai ter uma oração. Então, elas vão se encaminhar para a mesa da secretária para assinar o livro de registro permanente e elas vão ser oficialmente consideradas filhas de Jó. Então, essa foi a maneira mais simples que eu encontrei de explicar a iniciação para vocês. Eu espero que tenham entendido. Se tiverem mais alguma dúvida, me chamem. Se forem princesas na próxima gestão, eu espero que vocês deem exemplo para as outras meninas. E se forem mensageiras, relatem muito bem a história de Jó, porque é uma história muito bonita. E no mais seria isso. Um beijo pra vocês.